E Pai seja convosco. Tô aqui para falar um pouquinho sobre o tema dessa noite. Eu infelizmente não pude estar com vocês no culto, mas tô aqui trazendo uma palavra de Deus para sua vida e espero que ela edifique a sua vida, espero que ela edifique a sua casa e que Deus abençoe vocês. Em Hebreus 11, 6, a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa palavra fala que nós não podemos agradar a Deus e nem receber as recompensas de Deus se nós não formos com fé, chegarmos diante de Deus com uma fé e uma fé sobrenatural. Nós estamos numa campanha de batalha espiritual, uma campanha de queda das muralhas, e muitas vezes nós olhamos as muralhas que estão lá do outro lado e nunca paramos para olhar as muralhas que estão aqui deste lado. E hoje nós vamos olhar as muralhas que estão aqui, comigo, estão com você, estão dentro de nós e não no outro, porque muitas vezes nós falamos assim: a muralha está lá. Tá lá no meu marido que não quer Deus, tá lá no meu filho que não quer Deus, tá lá no meu emprego com aquele chefe, aquela chefe, enfim. Mas e as muralhas que estão em nós? Hoje o Senhor nos chama a atenção com relação às muralhas e às fortalezas que estão em nossas vidas, que precisam ser rompidas, precisam ser quebradas. E muitas vezes essas muralhas, essas fortalezas impedem que nós vejamos exatamente o que Deus quer que nós venhamos ver. Então nós acabamos olhando simplesmente limitando o nosso olhar à realidade e não estamos levando o nosso olhar para a realidade de Deus, que é outra perspectiva, é outro formato, ele vê de outra maneira. Então hoje o Senhor nos chama a atenção para buscar Ele com fé. E o que é a fé? A fé é olhar aquilo que eu não estou olhando, a fé é olhar aquilo que a realidade me diz que não vai acontecer. Mas a realidade está dizendo que não vai acontecer, mas Deus está dizendo: você não tem que olhar para a realidade, você tem que olhar para aquilo que eu estou dizendo a seu respeito. E nós precisamos quebrar essas muralhas que estão dentro de nós, romper essas muralhas que estão dentro de nós. E como que a gente faz isso? Para que a gente possa vislumbrar, para que a gente possa... Porque primeiro você tem que ver, para depois você viver. Primeiro você tem que chegar. A terra prometida primeiro foi encontrada, depois foi vista, depois se pisaram na terra prometida. Então precisa-se primeiro perceber aonde que está a questão, para que eu possa chegar no meu milagre, para que eu possa alcançar aquilo que eu quero para minha vida. Onde que está? Às vezes o ponto está em nós. E a muralha e a fortaleza está em nós. Então hoje o Senhor nos chama atenção para isso. E aí ele diz para a gente o quê? Que nós devemos seguir a repreensão dele. Olha o que diz em Provérbios 1:6. A palavra de Deus diz assim. Desculpa, 1:23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Imagina você, eu e você, com os pensamentos de Deus revelados em nossas vidas. Que coisa maravilhosa! Mas isso se nós acatarmos a repreensão de Deus. Isso se nós acatarmos aquilo que Deus quer falar conosco. Nós precisamos mudar nossas vidas. Você quer diferença lá na tua casa? Você quer viver um milagre lá na tua família, no teu emprego? A mudança precisa começar em você. A mudança precisa começar em nós. Então, nós precisamos acreditar nas verdades bíblicas. A Bíblia diz que nós devemos acatar a repreensão de Deus, para que nós possamos, para que seja revelado sobre nós aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor quer. O que o Senhor pensa a seu respeito? O que o Senhor pensa a respeito dessa situação que você está vivendo? O que Ele pensa? Você precisa buscar isso, porque no final de tudo, o que vale é o que Deus disser. No final de tudo, o que vale é o que Deus fala. Porque você pode até fazer a tua vontade, você pode até fazer o teu querer, mas ele vai acabar num caminho de morte, num caminho ruim, que não é o caminho que Deus traçou para você. Se você quer viver a promessa de Deus, tem que buscar os pensamentos de Deus, tem que buscar os planos de Deus para a tua vida. E romper essas fortalezas. Como que eu rompo essas fortalezas? Olhando para a clareza da palavra de Deus.
o que o Senhor fala para nós. Acredite nas minhas verdades bíblicas e não as questione. Simplesmente as viva. O Senhor diz, viva crendo, viva com fé, acreditando. Ah, Elaine, mas como que eu vou acreditar? Tudo está me dizendo que não vai acontecer. Mas é exatamente nesse momento que a gente tem que acreditar. Porque acreditar quando está tudo dando muito certo, não tem que acreditar, está dando tudo certo. Tem que acreditar nesse momento. Tem que olhar para Deus nesse momento e dizer, Senhor, agora eu creio, eu vou crer. E tomar atitudes e posições de fé. Porque a fé é um ato. A fé não é simplesmente um acredito. A fé é um ato. Então, como que eu vou tomar essa decisão? Eu vou tomar essa decisão tomando atitudes. Por exemplo, eu tenho uma situação na minha casa de uma pessoa que precisa de libertação, seja lá quem for, e isso me incomoda muito, e isso causa brigas no lar, isso causa situações terríveis. Como que eu vou lidar com isso, com fé? Eu vou acreditar que aquilo está mudando. Eu vou tomar uma atitude, uma posição, como se aquilo estivesse já mudando. Você me entendeu? É uma posição que você vai tomar, que a realidade está dizendo uma coisa, mas Deus está dizendo outra. E no final das contas, o que vale é o que Deus fala. Você entendeu? Então, é tomar uma atitude. Então, se havia briga, porque a pessoa questionava ou a pessoa provocava e eu cedia, eu não vou mais ceder. Porque não tem mais problema. Deus já resolveu. Vocês estão me entendendo? Deus já resolveu. Deus já solucionou. Não, Elaine, mas não está solucionado. Não, mas se está na mão de Deus, se entreguei na mão de Deus, ele já solucionou. Porque ele soluciona tudo. Ele tem todo o poder. Então, isso é fé de verdade. Isso que é a fé límpida, clara. Então, hoje, rompa essa cadeia. Essas cadeias que prendem que você veja e vislumbre o teu milagre, essas cadeias que prendem você para que você avance, para que você vá além, para que você vá mais longe. Então rompa hoje essas cadeias, rompa hoje essa situação e acredite, o Senhor é o nosso guia e Ele fala conosco através do quê? Da palavra dEle. Então olha só, a palavra de Deus diz que o Senhor nos guiará por um caminho reto. Se Ele vai me guiar, vou ficar à disposição de Deus. Deus me guia, Deus me fala, Deus me ajuda no dia mau, o Senhor me sustenta. Eu preciso de Ti. Mas é acreditando que Deus está fazendo. É rompendo essas cadeias. Quebra elas. Senhor, as cadeias que estão me prendendo, as fortalezas que foram estabelecidas na minha vida, na minha casa, no meu lar, quebra elas hoje, Senhor. Porque eu vou tomar uma atitude diferenciada. Eu vou tomar uma atitude de fé. Ou você acha que quando o povo foi lá rodear as muralhas de Jericó, eles tinham convicção que aquilo ia cair porque eles iam rodar? Não, eles tinham convicção que aquelas muralhas iam cair, porque Deus havia dado a palavra, porque Deus havia dito, eu vou com você, e se eu for com você, nada impedirá. E o Deus que foi lá com eles, não é o mesmo Deus que é com a gente, que diz, pode ir, Elaine, pode ir, pastora Ana, pode ir, eu estou com vocês, eu vou à frente de vocês. Ah, mas eu não tô vendo a situação resolvida. Não, não é para ver mesmo, não. Não é para ver, agora não é momento de ver, agora é momento de crer. Agora não é momento de você ver, agora é momento de você crer. O ver é depois. Passou essa fase, você vai ver. Mas primeiro você tem que crer e tomar atitudes como se já tivesse acontecido. Isso é a verdadeira fé. Então aceita o Senhor como teu guia. Tem gente que se perde tanto na vida com Deus que o Senhor é o guia. Então imagine você, o Senhor, um GPS. Então o Senhor fala, agora é a hora de entrar à direita. Aí a pessoa não entra. Aí o Senhor fala, eu vou recalcular. Ele vai lá e recalcula tudo de novo. E fala, tá bom, agora você entra à esquerda. Aí a pessoa entra à esquerda. Agora você entra de novo à esquerda. E agora à direita. Aí a pessoa entra de novo à esquerda. E aí o Senhor diz, eu vou recalcular de novo. E o Senhor fica recalculando, porque Ele não desiste da gente, Ele não desiste de nós. Mas nós precisamos seguir aquilo que o nosso guia está falando. Porque, sabe por que muitas vezes fica rodeando, não chega em lugar nenhum? Porque não ouve o que Deus está dizendo. Não segue aquilo que Deus está mandando.
Se Deus falou, se Deus está mandando fazer, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dominador dos céus e da terra, Deus é o Todo-Poderoso. Se Ele está mandando, minha querida, meu querido, Ele vai fazer. Ele quer só um passo seu de fé, uma atitude de fé. Faça aquilo que o Senhor está dizendo para você fazer. É crer sobrenaturalmente, crer sem ver. Não é momento de viver o milagre, é momento de crer. Depois vai ser o momento de viver o milagre, depois vai ser o momento de agradecer pelo milagre, depois vai ser o momento de glorificar a Deus pelo milagre. Agora não, agora é momento de crer. Crer e acreditar que aquele que prometeu é fiel. Amém? E eu te pergunto hoje, espiritualmente, o que você tem semeado? Você tem semeado fé? Você tem semeado atos de fé, atos de confiança em Deus, atos de perseverança? Ou você tem semeado medo, você tem semeado desânimo, você tem semeado recuo? O que você tem semeado? No reino espiritual, o que você semeia, você também vai colher. O que você tem semeado? Então hoje eu te convido a